Nessa terça-feira, o Cruzeiro entra em campo pela Copa Libertadores no jogo mais difícil do seu grupo contra o Boca Juniors, aqui no Mineirão, em Belo Horizonte. E o treinador Arthur Jorge, que semana passada completou um mês na frente do Cruzeiro no comando da equipe celeste, tem uma grande notícia, mas também tem uma grande dúvida. Eu sou Abner Faustino, sou jornalista independente aqui de Minas Gerais e me siga aí para mais opiniões sobre o futebol mineiro. O Cruzeiro está em ampla evolução com o treinador Arthur Jorge, que completou um mês na frente da equipe, né? A título de comparação com o treinador anterior, pegando apenas o recorte do Campeonato Brasileiro, quando Arthur Jorge assume o Cruzeiro lá no dia 22 de março, o Cruzeiro amargava a lanterna do Campeonato Brasileiro com apenas 4 pontos, nenhuma vitória. E já com o Arthur Jorge, em apenas um mês, a equipe já saiu da zona de rebaixamento, já figura ali na metade da tabela e conquistou aí nos últimos 3 jogos de Campeonato Brasileiro 3 vitórias, né? Somando apenas os pontos conquistados por Arthur Jorge, o Cruzeiro já tem 12 pontos, né? Então isso reflete bem essa diferença, né, que o Cruzeiro tinha com o treinador Tite, tinha com o Tite antes, no início do ano, né, pegando um recorte de Campeonato Mineiro e Campeonato Brasileiro, início ali do Campeonato Brasileiro, e agora, né, um mês depois, com o Arthur Jorge no comando da equipe. É curioso ver o quanto o torcedor, a perspectiva da temporada do Cruzeiro muda com o Arthur Jorge, né? Você pode escutar qualquer torcedor falando, né, que ali durante o Campeonato Mineiro, durante o início do Brasileiro, até mesmo pensando em Libertadores, o Cruzeiro voltando à Libertadores depois de muitos anos, o Cruzeirense tinha uma perspectiva, muitos já até falavam, né? Vamos abandonar a Libertadores, vamos abandonar a Copa do Brasil e focar no Brasileiro. Hoje, isso praticamente já não existe mais entre os torcedores do Cruzeiro, né? O Cruzeiro agora enxerga a Libertadores com uma perspectiva muito melhor, porque hoje o time desempenha melhor futebol, desempenha melhor dentro de campo e também, aparentemente, né, o clube está mais organizado fora de campo também, né? Então a pressão diminuiu, os resultados estão chegando e alguns jogadores já começam a demonstrar um futebol, os que estavam aqui, né, já do ano passado, já começam a demonstrar um futebol muito semelhante ao de 2025 e outros que chegaram, né, por exemplo, o Gerson, né, o Gerson que começou ali muito devagar, principalmente por causa da posição que ele estava, né, ele estava escalado mais quase como um ala, um jogador de ponta, estava completamente... ele não estava participando muito dos jogos, né? Não participando muito da construção efetiva do Cruzeiro, que passa muito pelo meio-campo, passa muito pelos volantes e pelo camisa 10, né? Pelo Matheus Pereira. Então o Gerson estava muito deslocado. Hoje você vê um Gerson mais participativo, um Gerson que controla mais o jogo do Cruzeiro e dita o ritmo do jogo do Cruzeiro, fazendo uma cooperação muito melhor com o Matheus Pereira. Mas a grande notícia para o torcedor do Cruzeiro nesse início de trabalho do Arthur Jorge, que é muito cria uma expectativa muito boa para o torcedor do Cruzeiro, é o Arroyo, né? Que nos últimos jogos, aí, desde que o Arthur Jorge assumiu a equipe do Cruzeiro, ele é o segundo jogador em participações em gols, né? Ele tem 2 gols e 2 assistências nesse mês pelo Cruzeiro. Ele estava praticamente jogado para escanteio aqui com o Tite, né? Estava sendo um substituto, às vezes nem era utilizado. Já com o Arthur Jorge, ele é um titular do Cruzeiro e hoje uma peça indispensável do ataque do Cruzeiro. Claro que ainda o Cruzeiro precisa entender algumas coisas, né? Melhorar algumas coisas do seu jogo. Acho que principalmente o que o cruzeirense mais espera é que o Caio Jorge volte a ser o Caio Jorge de 2025. Ainda, obviamente, o Caio Jorge passou por lesões, né? Um trauma no pé, a pubalgia aí nesse início de ano, que está retardando, né, a evolução dele, física, retardando o ritmo de jogo dele. Mas eu acho que no momento que o Caio Jorge conseguir desempenhar o que ele desempenhou ano passado, o Cruzeiro vai dar um pulo gigantesco, tanto em resultados quanto também na parte técnica, na parte de performance do time, né? E aí o cruzeirense vai começar a sonhar. Talvez o brasileiro já esteja um pouco mais distante, prejudicado muito pelo início de ano, né? Prejudicado muito pelas primeiras rodadas, mas o Cruzeiro vai começar a ver a Libertadores nesse jogo. Esse jogo importantíssimo para o Cruzeiro visando uma classificação. O Cruzeiro precisa vencer esse jogo, principalmente porque perdeu o último jogo para a Universidade Católica, né? Então o Cruzeirense começa a enxergar essa competição como uma competição que é possível chegar longe e quem sabe, né,
final e campeão da Copa Libertadores, e é o sonho de todo torcedor do Cruzeiro voltar a conquistar a Copa Libertadores, que é uma competição que o cruzeirense tem uma afinidade especial, né? Então é uma competição que o cruzeirense ama jogar, que ama acompanhar os jogos do Cruzeiro, e depois de tantos anos fora, né, o cruzeirense voltar a poder disputar essa grande competição e ter um adversário, talvez a maior equipe da América do Sul, que é o Boca Juniors, né, em termos de tradição, em termos de camisa. Então é um jogo especial para o cruzeirense, e eu imagino que a vitória do Cruzeiro hoje passa muito pelos pés do Arroio. Claro que ainda nem tudo são flores para o Cruzeiro, muita coisa ainda está em evolução no Cruzeiro, e isso também cria uma expectativa para o cruzeirense, que o time ainda não chegou no seu ápice, não chegou no seu auge, né? Então ainda tem margem para crescimento. E eu acho que a grande dúvida, acho que a grande margem para crescimento do time do Cruzeiro ainda está no gol, né? O Cruzeiro ainda é uma equipe que sofre muitos gols, apesar de que tem melhorado aí nos últimos jogos, né? Mas ainda é uma equipe muito frágil defensivamente. E muito se passa pela falta de segurança que o torcedor do Cruzeiro tem no seu goleiro titular hoje, que é o Matheus Cunha. Nos últimos jogos isso ficou mais claro, a dúvida do Arthur Jorge sobre quem será o goleiro titular. Eu imagino até o meio do ano, quando se abre a janela e o Cruzeiro vai precisar contratar um goleiro. Talvez seja a posição que o Cruzeiro mais necessita de reforços. Precisa de um reforço ou outro ali, um reforço na zaga, um reforço na lateral direita principalmente, mas no gol o Cruzeiro necessita de uma contratação que seja um goleiro para chegar a vestir a camisa e falar, olha, não temos mais problema com o gol, pensando que o Cássio só vai voltar ou no final do ano ou na temporada que vem. Matheus Cunha não tem demonstrado a segurança que o torcedor do Cruzeiro espera de um goleiro, um time tradicionalíssimo em goleiros, tradicionalíssimo em formar goleiros, né? E o Otávio entrou no jogo contra o Goiás na Copa do Brasil, foi até bem, né? Não teve nenhuma culpa nos gols, mas ainda é um goleiro jovem, um goleiro que está começando, tem poucos minutos, e dificilmente eu imagino o Otávio sendo titular hoje contra o Boca Juniors, talvez no jogo, pensando na temporada do Cruzeiro, talvez seja o jogo mais importante desse primeiro semestre do Cruzeiro. Então não vejo o Arthur Jorge colocando o Otávio no gol. Pode surpreender? Pode, porque o Matheus Cunha é muito mais pelo Matheus Cunha do que pelo próprio Otávio, né? O Otávio ainda não mostrou dentro de campo que merece ser o titular do Cruzeiro, mas ele pode ganhar a posição muito pelo que o Matheus Cunha vem fazendo, né? Essa falta de segurança, um erro atrás do outro, que é um goleiro que não tem demonstrado segurança, e toda vez que um atacante adversário chuta no gol, né? O torcedor do Cruzeiro já se aperta, já sofre por isso, porque não tem a segurança devida que o cruzeirense sempre teve em relação aos seus goleiros. O meu amigo André Moreira mandou um vídeo aqui para falar um pouquinho sobre o momento do Cruzeiro, e esse é o espaço, né, que você, torcedor, vai poder falar aqui, vai ter sua opinião aberta também, né? Eu quero ouvir você. Vai lá, André. Hoje no Mineirão tem Cruzeiro e Boca Juniors. Muito prazer, estou invadindo aqui o espaço do Abner para poder falar um pouquinho desse jogo de hoje. Bom, minha opinião, a zaga vai precisar fazer o melhor jogo da temporada, para não deixar a bola chegar próximo do Matheus, porque a gente sabe, o cara chama gol, aí é bem complicado. Outro ponto, Arthur Jorge. Cara, que diferença que esse cara fez no time do Cruzeiro, hein? Muito diferente. Tá trazendo um pouco da confiança que nós havíamos perdido com relação ao Tite. É um jogo mais agressivo, é um jogo pra frente, com mais posse de bola e, na minha opinião, mais agradável de assistir. Então é isso. Vamos aguardar um pouquinho para ver como é que vai ser esse jogo, para a gente poder entender melhor a proposta do Arthur, melhor a proposta do Cruzeiro, e se Deus quiser sair com os 3 pontos e ficar vivo na briga da Libertadores. Valeu? Um abraço! Hoje o jogo começa às 9h30 da noite no Mineirão. Você poderá assistir através do Disney Plus e da ESPN Brasil, né? Um jogaço, talvez um dos grandes jogos aí dessa primeira fase da Copa Libertadores. O Cruzeiro querendo chegar aos 6 pontos, né? Entrar ali nessa zona de classificação para a próxima fase da Libertadores. E o Boca Juniors, que venceu as suas 2 primeiras partidas, que está em uma ótima fase, né? Tem um ótimo time. Vai ser um jogo muito difícil para o Cruzeiro, mas o Cruzeiro
tem condições sim, tem time para bater de frente e até ganhar do Boca Juniors hoje nessa noite no Mineirão. É isso, gente. Essa é a minha opinião de hoje. Então deixa aqui nos comentários quem você acha que deve ser o goleiro titular do Cruzeiro. Otávio ou Matheus Cunha? E também deixe seu motivo, né? Por que você acha isso? E fique aberto também para comentar a sua opinião sobre o Cruzeiro de 2026, o Cruzeiro de Arthur Jorge. E me siga para mais opiniões independentes sobre o futebol mineiro. Muito obrigado, valeu, até a próxima. Tchau, tchau.